Ao ser convidado para um torneio de luta em Madripoor, Wolverine decide participar e descobre que o último vencedor é justamente um homem que ele quer matar. Enquanto viaja de avião, Wolverine fica pensando nos últimos dias e no quanto seu velho amigo Nick Fury fez por ele, pois prometeu que iria livrá-lo das acusações de assassinato em cima dele referente ao massacre de um senador cometido pelo próprio Wolverine quando ele estava sendo controlado pelo programa Arma X. Em seguida, vemos um dos passageiros lendo o jornal e na matéria informa que o vídeo mostrando o mutante matando o político é falso. E no momento em que Wolverine acende um charuto, uma comissária de bordo se aproxima e pede para ele apagar o cigarro, pois é proibido fumar no avião. E quando ele obedece, a mulher pede desculpas pela inconveniência e pergunta qual é o nome dele. Dessa forma, ele responde que o seu nome é Caolho e fica pensando que já faz um bom tempo que ele não usa aquele nome. Com isso, vemos um flashback de poucos dias atrás. E quando Wolverine pega as cartas da caixa de correio da mansão dos X-Men, ele percebe um envelope direcionado para ele. Com isso, ele começa a ler e percebemos que a pessoa que enviou foi o tal amigo que o ajudou com os bilhetes enquanto ele estava na prisão. Depois ele informa que irá se revelar apenas se ele participar de um torneio anual chamado Esporte Sangrento em Madripoor. Dessa forma, Logan fica pensando que achou que não devia nada para esse tal amigo, mas decide fazer o que ele está pedindo, pois está muito curioso para saber quem ele é. E quando ele chega na ilha, um sujeito encosta a mão no ombro dele no aeroporto e Wolverine o imobiliza perguntando o que ele quer. Dessa forma, o cara responde que o seu nome é J-Lo e que está ali para ser o seu assistente no esporte sangrento, pois todos os participantes têm um e ele foi solicitado para ser o de Logan. E quando eles saem do aeroporto, Logan, que está usando o nome de Caolho, diz que ele devia mudar o nome por causa da cantora popozuda e J-Lo diz que já pensou nisso. E enquanto eles passam pelas ruas de Madripoor, o assistente informa que ele pode conseguir o que ele quiser e mostra uma boate de striptease chamado Toca da Raposa. E quando Logan olha para o lugar, ele lembra que aquela boate se chamava Bar da Princesa e que já perdeu vários amigos em um massacre que aconteceu naquele lugar. E quando J-Lo o leva para um local específico informando que está ali para ele rever um amigo, Logan fica pensando que deve ser o tal amigo que o chamou até lá e dá de cara com uma pessoa que ele não esperava. Sua esposa, conhecida como Víbora, que também é uma super vilã e a atual senhora do crime de Madripoor. E quando Logan pergunta se ela é o tal amigo, ela o lembra que eles são casados e que ninguém chama a esposa de amigo. Em seguida, ela lembra que o casamento deles nunca foi consumado e ele diz que não quer pegar doença venérea. Desse modo, ela se aproxima dizendo que o fator de cura dele resolveria o problema se fosse o caso e agarra a bunda dele dizendo que ele deve ter medo de não dar conta dela e perder a fama de ser o melhor no que faz. Ao ouvir aquilo, Caolho puxa o cabelo dela dizendo que nunca teve problemas nesse departamento. Dessa forma, os capangas dela apontam as armas para ele e Wolverine põe as garras para fora, mandando todos baixarem as armas. E quando Víbora diz que eles não precisam se preocupar, os homens guardam as armas. Desse modo, Logan pergunta por que ele está ali se ela não é o tal amigo, e ela diz que ainda não entendeu aquela conversa estranha de amigo, mas sabe que ele está ali para competir no torneio. Diante disso, é dever dela como senhora do crime de Madripoor supervisionar o esporte sangrento. E depois de ver a safra de lutadores daquele ano, ela acredita que provavelmente ele irá deixá-la viúva, pois o atual campeão é imbatível. No dia seguinte, vemos J-Lo informando que ninguém sabe o nome do atual campeão e que todos o chamam assim porque ele sempre ganha. E enquanto Wolverine olha para aquela plateia lotada, ele fica pensando que por mais que gostamos de pensar que o mundo está mais civilizado, uma coisa ainda não mudou: a adoração das pessoas por sangue. E depois da senhora do crime anunciar o início do esporte sangrento, Logan diz que está ali apenas para ter certeza de que o tal amigo não representa ameaça para os X-Men, pois todos aqueles sádicos lhe dão nojo. E quando a primeira rodada começa, vemos as lutas acontecendo: Sinuca versus Caçador de Cabeças, Galo de Briga versus Puma, Gato versus Treinador e Zaron versus Punho de Lâmina. E no instante em que o Caçador de Cabeças mata o Sinuca com sua espada jorrando sangue para todo lado, toda a plateia começa a gritar. E no meio de todas aquelas pessoas vibrando por sangue, vemos um grupo de uma famosa boy band na multidão. Em seguida, percebemos que o Puma venceu o Galo de Briga. E quando o treinador derrota o Gato,
O público pede para ele matá-lo, mas o vencedor diz que só mata por dinheiro. Em seguida, Zaron finaliza a luta contra o punho de lâmina e o mata com a própria arma dele. Depois presenciamos Anaconda versus Antebraço, e no momento em que o sujeito iria vencer a mulher, ela usa sua flexibilidade para quebrar o pescoço dele. Em seguida, vemos Enguia e Groxo lutando em um tanque, e quando Enguia usa o seu poder elétrico para energizar a água, Groxo dá um salto e usa sua língua para esmagar o adversário. Depois presenciamos a última luta da primeira fase, que irá acontecer dentro de um ringue cilíndrico, Caolho versus Corisco. E quando a luta começa, o velocista, sem perder tempo, arremessa várias lâminas contra o baixinho. E como o Corisco é muito mais rápido, os golpes de Logan são inúteis. Todavia, Wolverine, que é muito bom de briga, consegue acertar uma cotovelada. Dessa forma, ele cai no chão, mas rapidamente se recupera. E antes de Wolverine fazer algo, Corisco usa as paredes do cilindro a favor dele, criando um vórtice. Com isso, Logan pega algumas lâminas do próprio adversário que estavam espalhadas no ringue e joga na corrente de ar. E quando uma delas acerta a garganta do Corisco, o velocista se desespera ao ver o seu sangue jorrando, e Logan o manda deixar de ser chorão e aceitar a derrota como um macho, e o apaga com um soco. Com isso, a plateia pede para ele matar o perdedor, e Caolho diz que eles são um bando de debilóides. Pouco tempo depois, vemos o início da segunda rodada com o treinador lançando algumas flechas em Zaran. Dessa forma, Zaran facilmente se defende e arremessa as mesmas flechas no adversário. E enquanto o treinador se defende, ele joga um bastão na cabeça de Zaran de forma furtiva, definindo a luta. Depois vemos Anaconda enfrentando o Puma. E quando o bicho acerta as suas garras na mulher, ela fica atordoada e o selvagem leva melhor. E como o sujeito está na mesma chave do Caolho, J-Lo agradece por não estar no lugar dele. Em seguida, o protagonista enfrenta o Groxo, que está modificado e muito mais forte. E depois da luta começar com o bicho verde se esquivando dos ataques de Logan, o oponente lança sua cuspida ácida e o rosto de Wolverine fica cheio de gosma. Com isso, o Caolho usa suas garras para se limpar. Dessa forma, o Groxo começa a inchar igual um sapo e emite um super sopro. E quando Logan é arremessado contra a grade de metal, o oponente mostra sua enorme língua e o espreme com toda a força. Mas como o Wolverine é muito resistente, consegue segurar a língua e arremessar o bicho na grade, finalizando a luta. E enquanto sai do ringue, ele fica pensando que finalmente vai conhecer o tal amigo, pois está certo de que ele só pode ser o campeão, já que ele ficou de fora da primeira fase por ter vencido o torneio passado. E enquanto a última luta da segunda rodada inicia em um ringue coberto por uma cortina, o caçador de cabeças entra para enfrentá-lo. E quando a cortina é aberta poucos segundos depois, percebemos que o caçador de cabeças foi decapitado. E quando o campeão finalmente aparece, Wolverine fica impressionado, pois o sujeito é o Sr. X. Bom, meus amigos, esse foi o primeiro vídeo da saga Wolverine Esporte Sangrento. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Frank Thierry, desenhos de Dan Fraga e editor-chefe Joey Quesada. Foi publicado no ano de 2001 e corresponde à revista Wolverine Volume 2, número 167, pela editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.